Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar sequência aqui à nossa disciplina Direito Administrativo 1, continuar a falar de licitações. Vimos na aula passada que a licitação ela é um procedimento obrigatório para obras, serviços, inclusive de publicidade, e outros tipos de aquisições, né, alienações, mas nós vimos que a própria Constituição e a Lei 666 traz ressalvar as hipóteses, né, previstas em lei. Ou seja, nós temos algumas exceções à regra de obrigação do administrador público fazer a licitação prévia para esses tipos de compras e serviços e contratações públicas, né? E veremos isso hoje. Temos algumas exceções que são a licitação dispensável, a licitação dispensada, a inexigibilidade de licitações, e veremos cada um deles nesta aula. Já iniciando pela palavrinha dispensável e dispensada. A licitação dispensável, ela está no artigo 24 da Lei 8666, tá? E a palavra diz dispensável, né? E você vai entender o porquê que não é igual à licitação dispensada que está prevista no artigo 17 da Lei 8666. Vamos começar então. Vamos lá. Começando então aqui a nossa aula de hoje, falando da dispensa de licitações. A Lei 8666, lá no seu artigo 17, inciso 1 e 2, e também no artigo 24, ela prevê casos de licitação dispensada e de dispensa, respectivamente. E no artigo 25, nós teremos os casos de inexigibilidade de licitação. Professor, tudo bem. Eu quero entender qual que é a diferença aí, né, em relação à dispensa, dispensada, inexigibilidade. Veremos então. Basicamente, quando eu falo de dispensa, eu estou falando da possibilidade de competição que justifique a licitação. Lembre-se que um dos objetivos da licitação é justamente oportunizar a competição, oportunizar que todos os interessados venham a participar do certame, tá certo? Garantindo a isonomia, a legalidade, a impessoalidade, tá? E ao mesmo tempo buscando aí a melhor oferta, buscando a melhor contratação possível para a administração pública. Mas a lei vai facultar, né, em relação à dispensa dessa licitação, que vai ficar dentro do quê? Da competência discricionária da administração pública, tá certo? Então, quando eu estou falando de licitação dispensável do artigo 24, nós teremos a discricionariedade do administrador público em relação a fazer ou não fazer a licitação, ainda que haja competição, ainda que seja viável fazer um certame para ter uma competição entre vários interessados, tá certo? Já quando eu estou falando de inexigibilidade, eu estou dizendo que é impossível, é inviável, é inexigível a licitação, basicamente porque não há concorrência, não há competição. Por que eu vou fazer uma licitação, vou abrir um procedimento licitatório se não vai haver concorrência, se não tem competidores, tá certo? Por isso, não há possibilidade de competição, porque só existe um objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da administração. A licitação, portanto, ela vai ser inviável, perfeito? E já destacando aquela situação de dispensável e dispensada, nós temos que no caso de dispensa, algumas situações previstas em lei, no artigo 17 da Lei 666, nós vamos ter situações que não haverá discricionariedade do gestor da administração pública, porque lá vai ser uma situação vinculada. Não é possível, não é permitido por lei fazer licitações naqueles casos do artigo 17. Por isso que nós chamamos de licitação dispensada, porque é vinculado, não há discricionariedade. E o rol lá do artigo 17 é um rol taxativo, perfeito? Vamos seguir então. Vamos conhecer então aqui a primeira hipótese, que é a hipótese do artigo 24, que é a licitação dispensável, perfeito? Quando que vai ocorrer essa licitação dispensável? Nós temos o seguinte, as hipóteses de
dispensabilidade, né, para não confundir vocês, podem se dividir em 4 categorias. Nós temos aqui, ó, vai ser dispensável em razão do pequeno valor, em razão de situações excepcionais, em razão do objeto ou em razão da pessoa. Tá certo? Então, dentro lá do artigo 24, nós temos algum rol exemplificativo em relação às hipóteses de dispensabilidade de licitação. Nós vamos ter 4 razões que embasariam essa dispensabilidade. Tá certo? Está aqui. Ó, em relação ao pequeno valor, por exemplo, os valores máximos são de 33 mil para obras e serviços de engenharia, ou seja, ao contratar obras ou serviços de engenharia que o valor vá até 33 mil, eu poderia dispensar a licitação se isso fosse conveniente e oportuno para a administração pública. Por isso que é discricionário, tranquilo? Além disso, 17,6 mil para as demais licitações. Então, obra de engenharia, nós temos até 33 mil, porque por ser um pequeno valor, eu posso dispensar a licitação, tá certo? E outros serviços, demais licitações, 17,6 mil reais, eu posso dispensar a licitação. Professor, por que será isso? Vamos pensar comigo. Vamos pensar que nós temos um órgão público, uma escola municipal, uma UBS, né, um posto de saúde, e simplesmente precisa de reparos mínimos em relação a algumas situações ali que ocorreram. Uma rachadura, né, um vazamento. Quer dizer, são coisas básicas que precisam de uma resposta imediata, rápida, para manter o serviço público funcionando. Entretanto, são valores irrisórios, valores muito baixos. Por que eu vou fazer todo um procedimento licitatório muito amplo, demorado, né, moroso muitas vezes, para realizar essa pequena obra, pequena intervenção de engenharia naquele local público? Por isso que tem essa discricionariedade de avaliar. Eu preciso para agora, então eu vou fazer essa obra. Aí eu começou a obra aqui na minha casa, em cima, agora tudo bem, vamos continuar. E aí eu vou fazer uma obra e custa 10 mil reais. Eu vou poder dispensar a licitação por esse motivo, tá certo? E esses valores vieram da cabeça do legislador? Eu criei esse valor, 33 mil e 17 mil reais para outros serviços. Não veio da cabeça dele, né? Tem uma lógica. Por quê? Esses limites eles correspondem ao quê? A 10% do previsto na modalidade convite, conforme estabelece a lei de licitações no artigo 24. Então, e além disso, os valores citados são atualizados de acordo com o decreto número 9.412 de 2018, tá certo? Além disso, nós também podemos ter a dispensa de licitação quando, em razões de situações excepcionais, casos de guerra, epidemia, é o que estamos vendo aí em relação a essa Covid-19. Muitas dispensas de licitações, porque não dá para fazer um processo licitatório moroso, de modo a comprar remédio, a comprar máscara, a comprar respirador, né? Entretanto, o nosso risco, que é o que estamos vendo aí denunciado pelos jornais, pela imprensa, é as pessoas usarem a dispensa de modo a superfaturar algumas compras, alguns serviços, e desse modo desviar dinheiro público, né? É muito sério isso. Entretanto, a lei prevê essa dispensabilidade de licitação em caso de epidemia, como é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil em relação à Covid-19, tá certo? Por óbvio que nós precisamos de agilidade. Não dá para esperar 3 meses para comprar 1.000 máscaras para os de EPI, para as pessoas que estão ali de frente. Não dá para esperar 2 meses para comprar medicamentos, para comprar antibióticos. Não dá para esperar 5 meses para você comprar respirador, comprar leito, comprar aparelhos de cardíacos para a UTI. Então, realmente tem essa possibilidade, tá certo? Além disso, as demais hipóteses de licitação dispensável estão no artigo 24, que é bastante extenso, assim como o artigo 17, caso de licitação dispensável, também é bastante extenso, tá bom? Vamos seguir aqui então. Dando sequência aqui, vamos conhecer a inexigibilidade. Só um destaque no que eu falei agora há pouco, pessoal. Aqueles valores que eu falei de 10% da modalidade de convite, que dá 33 mil para obras e serviços de engenharia, 17,6 mil em relação a outras modalidades, outras licitações, né? Se você pegar a lei 8666, você fala assim, professor, você está louco, você mentiu. Você está mentindo, professor, na minha cara.
porque vai ver que lá na lei o valor está mais baixo, né? Não está 330 mil o convite para a obra de serviço de engenharia. Entretanto, aqueles valores que eu coloquei para vocês já está atualizado conforme o decreto de 2018, perfeito? Por isso que está um valor diferente do que está na lei. A lei não mudou. O que mudou foi o decreto que atualizou esse valor da carta convite, tá bom? Por isso não estou mentindo para vocês, tranquilo? Vamos seguir então em relação à inexigibilidade de licitação. Eu falei que quando não há viabilidade de competição, quando não é possível realizar um certame de modo a permitir que vários interessados participem, a licitação é inviável, é impossível. Por isso que ela é inexigível. Não se pode exigir algo que não é viável, tá certo? Então, essa é uma das hipóteses de ressalva à obrigatoriedade de licitar. E, além disso, ela está prevista no artigo 25 e lá consta um rol exemplificativo. O que quer dizer isso, professor? É que não é um rol taxativo, fechado, somente naquelas hipóteses. Ali é um exemplo. Se eu conseguir encaixar uma hipótese naquele exemplo, perfeito, eu vou inexigir, não vou exigir a licitação. Também, infelizmente, é um meio pelo qual alguns gestores acabam usurpando aí, obrigado pelas obras aí, meu vizinho, né? Usurpando aí do bem público, utilizando, desviando verba pública por meio dessa outra ressalva, a obrigatoriedade de licitar, tá certo? Então, são casos em que a realização do procedimento é logicamente impossível, por inviabilidade de competição, seja porque o fornecedor é exclusivo ou porque o objeto é singular, não é verdade? Então, se eu, por exemplo, se eu for contratar aí o Roberto Carlos para fazer um show na minha cidade, eu quero que seja Roberto Carlos, por isso, por aquilo, por ter uma relação com a minha cidade, né? Sei lá, um motivo X aí, e aí eu quero Roberto Carlos. Eu não vou conseguir aí contratar um sócio do Roberto Carlos, porque ele não vai ser igual. Eu vou abrir licitação para quê? Verdade? E por isso que nós temos que em relação à contratação de notória especialização ou profissional ou empresa, cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, tá bom, tudo isso aí relacionados com as atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Vamos pensar aqui numa pessoa, num pesquisador, em relação à saúde, para enfrentar aí o pós-pandemia, analisar toda a questão do preparo do sistema de saúde para uma próxima futura epidemia que tiver aí no Brasil, ou pandemia que tiver no mundo inteiro. E aí eu sei que tem um pesquisador lá da Fiocruz, que ele é referência no Brasil, ele é uma pessoa que está tomando todas as frentes, ele é o cara assim que todo o trabalho que ele desempenhou durante a pandemia, vamos cenário que passou a pandemia, tá? Ele desempenhou um trabalho excelente, fundamental, ganhou uma notoriedade ímpar, incontestável, e eu quero que ele ajude a meu município a manter uma estrutura ou um protocolo de emergência em casos de epidemia ou pandemia. Então, por ele ter notória especialização, tá certo? Eu vou contratá-lo ele sem licitação, porque é inviável. Como que eu vou abrir uma licitação se a pessoa ela é única? É só ela, somente ela, tá certo? Só que é importante destacar que tem que realmente ser possível inferir, né, verificar, confirmar que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Perfeito? Aliás, um detalhe mais importante. É vedada a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e divulgação. Isso é muito fácil, né? Eu vou contratar o marqueteiro de campanha meu, porque ele é indiscutivelmente o mais adequado para satisfazer o contrato. Não, é vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade. Perfeito? Além disso, isso envolve a contratação direta de escritório de advocacia para o patrocínio de causas de massa, como contencioso trabalhista ou civil, também não pode ser enquadrada como serviço técnico de natureza singular. Tranquilo?
Vamos ver um quadrinho resumo para vocês entenderem melhor ainda essa aula de hoje. Então vamos lá nesse quadrinho aí para nós encerrarmos a aula de hoje sobre dispensabilidade e inexigibilidade de licitação. Esse quadro é muito interessante porque nós temos aqui a base legal, né, da dispensa, da inexigibilidade e da vedação, né, não é permitida, é proibida, né, a licitação, e também nos casos de licitação dispensada, aquele artigo 17, onde não tem discricionalidade. Vamos lá. Quando eu falo de dispensa ou dispensável, estamos no artigo 24 da Lei 8666. O rol lá, ele é taxativo, ou seja, o rol é fechado. Eu só posso dispensar, lógico, tendo a minha discricionariedade, quando estiver previsto ali naquele rol, tá bom? Como que ela se caracteriza, essa dispensa? Casos em que a licitação é possível, mas pode ser inconveniente ou inoportuna para o poder público. A natureza da decisão ela vai ser discricionária, porque há um grau ali de discricionariedade, ou seja, de eu analisar o critério de conveniência e oportunidade para realizar ou não a licitação. Um exemplo importante, compra de pequeno valor, ou obras e serviços de engenharia de pequeno valor, como eu disse lá no começo da aula, em relação a reparos ou obras bem baratas, 10 mil reais, 15 mil reais, para manter ali o posto de saúde funcionando adequadamente para as pessoas, tá certo? Então, para não perder muito tempo, eu dispenso a licitação analisando a minha oportunidade e a minha conveniência. Tranquilo? Em relação à inexigibilidade, é o artigo 25 da Lei 8666. Nós já falei agora em instantes que o rol lá ele é exemplificativo, ou seja, ele não é fechado, ele é um rol aberto, é apenas exemplos de situações que vai ser inexigível a licitação, porque não há competição, porque é inviável a competição, tá certo? E ela se caracteriza por isso mesmo, porque a realização da licitação ela é logicamente impossível por estar inviável, por ser inviável a competição. A decisão pela contratação direta não tem discricionariedade, ela é vinculada, tá certo? Então, se não há competição, eu estou vinculado a não fazer a licitação. E um exemplo dado, que eu dei aqui também, é em relação à contratação de artista consagrado para show da prefeitura. O Roberto Carlos não pode vir um sócio dele, um cover, tem que ser ele. Então eu não posso abrir licitação, porque aparecer 10 covers em ele e eu vou ter que contratar ele mesmo. Então é inviável a competição, tá certo? Não que eu goste do Roberto Carlos, eu respeito quem gosta, mas eu dei um exemplo porque ele é o nosso rei, não é? Então é o rei Roberto Carlos. Em relação às vedações, quando a licitação não vai ser permitida, ela vai se caracterizar quando a situação emergencial tornar proibida a promoção de licitação. A decisão pela contratação direta ela é vinculada. E nós temos um exemplo, a compra de vacinas durante a epidemia. Então, se por um acaso chegar aí a produzir com sucesso a vacina da Covid, eu não vou poder fazer licitação, porque eu tenho que comprar para ajudar as pessoas a não morrerem, tá certo? Evitar que as pessoas morram, tranquilo? E, por fim, em relação à licitação dispensada, aquela que ela é dispensada, ou seja, não há discricionariedade do poder público, nós estamos lá no artigo 17 da Lei 8666, o rol é taxativo, fechado, e é dispensada quando a lei prevê que naqueles casos não vai se fazer licitação, sendo obrigatório a contratação direta do produto ou do serviço, tá certo? E a decisão, por lógico, como é obrigatório, né? Nós temos uma decisão pela dispensa de licitação, né? Por ser vinculado, ou seja, não tem discricionariedade. No artigo 17, de licitação dispensada, eu não tenho o grau de conveniência e oportunidade, porque a lei me manda não realizar a licitação, dispensar a licitação naquele rol taxativo do artigo 17. Tranquilo? Um exemplo importante é a alienação de bens imóveis provenientes de dação em pagamento. Então, até porque mesmo por ter sido um bem que foi adquirido pelo município ou pelo Estado, pelo poder público geral, por meio de dação em pagamento, ele
não vai ser necessário, na hora de aliená-lo, realizar a licitação. Aliás, não vai ser necessário, não vai poder ser realizar a licitação para aliená-lo. Tá certo? Bem, essa foi a nossa aula de hoje em relação à exceção àquela regra de obrigatoriedade de licitação. Vimos aqui a dispensa de licitação ou dispensabilidade, nós vimos a licitação dispensada e vimos a inexigibilidade. Lembrando, para deixar bem claro para vocês, quando eu falo de licitação dispensável ou de dispensa, do artigo 24, nós temos ali uma discricionariedade do gestor público. Quando eu falo de licitação dispensada, tá certo? Lá do artigo 17, nós temos uma licitação no qual a própria lei manda dispensar a licitação, não havendo discricionariedade ao gestor. E quando eu falo de inexigibilidade, eu estou falando de uma licitação que é impossível, ela é inviável, porque não há competição, tá certo? E nesse caso, também o gestor público não vai ter discricionariedade, ele é vinculado a não realizar a licitação, porque ou o objeto é singular ou o serviço é único. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula de amanhã. Até mais!